Pode? Vamos lá? Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Vamos nos divertir mais um pouquinho. Eu vou passar os enunciados no quadro, porque esse negócio de levantar e abaixar, só se for uma coisa muito complicada que compensa. Então, o tema de hoje é contagem e eu vou... Como o Paulo já fez alguma coisa de contagem, na parte de probabilidade, etc., eu vou direto para um problema que eu acho legal, tá? É possível que... Pode lembrar o Brasil e a esse auditório de mandar as perguntas? Posso. Vou lembrar, depois que eu falar do problema. Então, esse problema eu coloquei em alguma lista de exercícios de algum Papman anterior aí. Se alguém... Bom, algumas pessoas podem ter visto já. Então tem esse desenho aqui bonitinho. Então quem já viu... Quem já viu pode, bom, tentar lembrar e pode também deixar as outras pessoas pensarem um pouquinho. Porque enquanto vocês pensam, eu vou lembrar que vocês têm que mandar perguntas. Mas primeiro eu vou deixar vocês pensando no problema. Porque a gente não tem muito tempo. E eu queria que vocês pensassem pelo menos um pouquinho. Então deixa eu explicar o enunciado. Isso aqui é uma competição de tiro. E esses aqui são os alvos. São 8 alvos. Os alvos são pratos que ficam pendurados por cordinhas, tá? E aí a regra é o seguinte, o atirador que está participando da competição, ele tem que quebrar os pratos atirando, certo? Só que, claro, ele tem que dar 8 tiros, ele tem que quebrar os 8 alvos com 8 tiros. Então, o que ele não pode fazer? Né? Ele não pode atirar num prato aqui em cima antes de ter atirado nos pratos de baixo. Porque se ele atirar no prato de cima... Os que estão embaixo, que ainda não estão quebrados, vão cair. E aí eles vão até quebrar no chão, provavelmente. Mas eles não vão ser quebrados por tiros e aí o cara vai ser desclassificado. Tá? Então, para ele continuar competindo, ele só pode quebrar um prato que está mais acima depois dele ter acertado os pratos de baixo. Tá? E a pergunta é de quantas maneiras diferentes o atirador pode quebrar os pratos. Certo? Ele tem várias opções, certo? O primeiro tiro, por exemplo, ele tem 3 opções, né? Mas aí depois começa a ficar, às vezes, ele, né, nem sempre ele vai ter 3 opções. Então, existem várias maneiras diferentes de quebrar. De quantas maneiras ele pode completar a tarefa? Integralmente e corretamente, né? Na ordem correta, sem acertar um de cima antes de acertar o de baixo. Ok? Entenderam o enunciado? Então agora vamos ao lembrete, enquanto o pessoal está pensando. Não esqueçam, tem uma tela ali. Ah, beleza. Essa câmera aqui. Então, pessoal, não se esqueçam de mandar perguntas para amanhã. Né? Nós vamos ter a sessão de perguntas e respostas amanhã. Né? E nós estamos aguardando ansiosamente as suas interessantíssimas perguntas para enriquecer a nossa discussão de amanhã. Né? Vocês podem perguntar sobre matemática, sobre ensino da matemática e sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem perguntar para a gente. Né? E a gente também vai responder qualquer coisa que a gente quiser responder. Tá? É isso. Obrigado, gente. A ideia ele não está muito claro se ele errar um tiro, se ele pode continuar. Acho que sim, acho que ele poderia continuar se ele errar um tiro. Mas a ideia ele vai quebrar os 8. Ele vai quebrar os 8. Você pode ignorar os tiros que ele erra.
Beleza, temos já uma primeira resposta, isso é bom. Primeira resposta, 3 vezes 8 fatorial. Eu acho que é muito grande isso aqui. 8 fatorial já seria se ele tivesse total liberdade, né? Ele não tem, então... Então, outra resposta que apareceu foi 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Dá para fazer essa conta, hein? Essa aqui é mais chata, essa aqui dá para fazer. 560? Mais alguma? Apareceu também a resposta 288. Legal. Bom, essa resposta aqui a gente já descartou, né? Mas como temos pelo menos 2 respostas diferentes, isso significa que o problema é um bom problema para ter sido proposto para essa turma, né? O ruim é quando todo mundo acerta o problema que a gente propõe. Aí é sinal de que não está muito adequado. Tá bom. Talvez eu devesse já adiantar que uma dessas respostas está correta, né? Talvez eu até devesse perguntar para o colega como ele fez, etc. Só que, enfim, o tempo aqui voa, né? Então, deixa eu analisar junto com vocês o problema. Em muitos problemas de contagem, isso aqui, eu queria que fosse mais ou menos o tema de hoje. Em muitos problemas de contagem, vale a pena transformar o enunciado original em outra coisa para facilitar a contagem, né? Tem coisas que são mais difíceis de contar e tem coisas que são mais fáceis de contar. Tem estruturas mais bem organizadas que a gente já está acostumado a contar e que a gente conta melhor. Então, quando a gente tem um enunciado diferente, muitas vezes vale a pena pensar em como é que a gente transforma ele em algo mais familiar para nós, né? Esse é um bom jeito de resolver esse problema. Uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu me deparo com um problema de contagem que ainda não sei resolver, uma pergunta que eu gosto de fazer é: o que determina aquilo que eu quero contar, né? Então, seguindo uma das sugestões do nosso mestre Morgado, você se colocar numa postura ativa, se colocar na posição da pessoa que realmente precisa resolver esse problema, né? Por exemplo, imagina um atirador, né? Que decisão ele tem que tomar a cada tiro que ele vai dar? O que ele decide é em qual coluna ele vai atirar. É isso que ele decide. Porque o prato, né, no qual ele vai atirar já está determinado pela coluna que ele escolhe, certo? E quantas colunas são? São 3 colunas diferentes. A gente pode chamar, por exemplo, de esquerda, direita e meio, né? Certo? Então, se ele escolher dar o primeiro tiro no meio, a gente sabe exatamente em que prato ele vai atirar. Se o segundo tiro é na esquerda, a gente sabe também exatamente em que prato ele vai atirar, certo? Agora, tem mais uma restrição. Ele não pode escolher livremente, né? Ele não tem 3 opções para todos os seus tiros, certo? Quem começou a tentar desse jeito, o que é o jeito mais natural, né? Vamos aplicar o princípio multiplicativo. Primeiro tiro, 3 possibilidades. Segundo tiro, 3 possibilidades. Terceiro tiro, depende. Pode ser 3, pode ser 2, né? Próximo tiro, depende. Quando você começa a encontrar um monte de depende, né, e você vai abrir a árvore. Esse problema até dá para fazer, dá para abrir a árvore até o fim, né? Mas você começa a abrir muito a árvore, vale a pena recomeçar, né, e pensar, será que tem outra maneira? Né? Então, sim, tem outra maneira. Porque se você pensar o que determina o que você quer contar, o que determina o que você quer contar é uma sequência de decisões do atirador.
E essa sequência vai ter exatamente 8 decisões, porque são 8 tiros. Agora, dessas 8 decisões que ele vai tomar, certo? 3 vão ser atirar do lado esquerdo, 3 vão ser atirar do lado direito e 2 vão ser atirar no meio, certo? Então, essa sequência de decisões do atirador sempre pode ser escrita como um código, uma palavra ou um anagrama do tipo M, E, M, D, E, DD, certo? Se eu escrevo uma sequência desse tipo, você sabe exatamente o que o atirador fez. Concorda? Né? O primeiro tiro dele foi aqui, o segundo foi aqui, o terceiro, aí o quarto foi esse, certo? Aí depois esse, depois aquele, e agora esse e esse. Certo? E vice-versa. Se você observar o atirador, esse vice-versa é muito importante para esse método de contagem. Basicamente, o método é... Bom, tecnicamente, esse método é fazer uma bijeção. É você, em vez de contar o que você quer contar, você conta outra coisa. Só que essa outra coisa tem o mesmo número de elementos do que o que você quer contar. Esse outro conjunto tem o mesmo número de elementos que você quer contar. Isso vai funcionar se você conseguir montar uma bijeção entre os dois conjuntos, certo? Então aqui a gente está montando uma bijeção entre o conjunto de maneiras de se atirar e o conjunto de sequências de letras, ou anagramas, que é o termo mais usado, né? Anagramas que possuem exatamente 2 letras M, 2 letras E e 2 letras D. Certo? Eu falei errado, né? Já percebi que eu falei errado. Então, são 3 E's, 2 M's e 3 D's. Beleza. Então, eu posso ir observando ele atirando, né? E eu só preciso registrar, né, a coluna em que ele atirou. E vai dar uma sequência desse tipo. Então, a moral da história é a seguinte. Isso vale a pena escrever. Cada maneira de atirar corresponde a um anagrama. E vice-versa. É isso que caracteriza a bijeção, né? Para cada anagrama, uma maneira de atirar, para cada maneira de atirar, um anagrama. Isso quer dizer que os conjuntos têm o mesmo número de elementos. Então, contar maneiras de atirar é a mesma coisa que contar anagramas. Tá? E como é que a gente conta anagramas? Você pode ter decorado a fórmula de permutação por repetição. Ok, é um jeito válido, né? Mas digamos que você não decorou, ou digamos que você queira explicar isso para os seus alunos. Como é que a gente conta anagramas de uma palavra como essa que tem letras repetidas? Tem várias maneiras, né? Como é que você gosta de fazer isso? Permuta tudo, tá, beleza. Então, essa é uma maneira bem popular, é a minha preferida também. Que é parecido com fazer uma bijeção. Eu acabei de falar de bijeção. É parecido com fazer uma bijeção, né? Mas num certo sentido, é uma bijeção que não funciona. Porque você tem, para cada elemento daqui, um elemento de lá, mas você tem vários elementos de lá para cada elemento daqui. Que é o seguinte, em vez de eu pensar em letras repetidas, deixa eu pensar em 8 letras totalmente diferentes. Quer dizer, deixa eu, por exemplo, numerar as letras E, as letras D e as letras M, né? Então, se eu tiver M1 e M2, E1, E2, E3, e D1, D2, D3, esse problema eu sei resolver. Esse problema é mais fácil. Eu posso resolver aplicando diretamente o princípio multiplicativo. Porque eu vou ter que escolher uma primeira letra e pode ser qualquer uma dessas 8 e são 8 diferentes, agora que eu numerei.
E a segunda eu vou ter 7 opções, e assim por diante, né? Então eu tenho 8 fatorial palavras formadas por essas letras se elas fossem todas diferentes, certo? E de fato, cada palavra dessa daqui, cada uma dessas 8 fatorial permutações, vai me dar um único anagrama daquele tipo, certo? Mas o que não vale é a volta, certo? Então, essa verificação que a gente fez aqui, cada um desses tem um lá? Tem. Agora, vice-versa. Aqui a resposta é sim, ali a resposta é não. Cada um desses vai dar um daqui, certo? Mas cada um desse aqui vai gerar vários lá, certo? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que esses vários não só são contáveis, mas esses vários são o mesmo número, é a mesma quantidade de vários para todos os possíveis anagramas. É isso que nos permite consertar essa contagem, entre aspas, errada. Nem sempre vai ser o caso, tá? Às vezes a gente tenta fazer assim e na hora de voltar, às vezes são 2, às vezes são 3, às vezes são 5. E aí fica mais complicado, né? Alguns textos chamam isso aqui, em vez de uma bijeção, de uma multijeção. Multijeção é um nome que eles usam quando é sempre a mesma quantidade, tá? Então, se você não conseguir montar uma bijeção, mas você consegue montar uma multijeção, em vez de ser uma correspondência de 1 para 1, você tem uma correspondência de 1 para vários, mas esses vários são sempre a mesma quantidade, você tem uma correspondência de 1 para 5, ou de 1 para 6, etc., você também consegue contar, tá? Que é o caso aqui, certo? Por exemplo, esta palavra que está aqui, ela aparece quantas vezes lá naquela contagem? Ora, se eu quero formar essa palavra aqui, a primeira letra tem que ser um M, certo? Deixa eu repetir ela aqui. Mas agora, para esse M eu tenho 2 opções, certo? Ele pode ser o M1 ou o M2. Depois que eu escolhi esse M, esse aqui tem uma opção só, certo? Para esse você tem 3 opções. Bom, se você escolher ele primeiro, né? Tanto faz a ordem que você vai usar aqui. Se você escolheu ele, agora para esse você tem 2 e para esse você tem 1, certo? E a mesma coisa com o D. Tem 3 opções aqui, depois 2 aqui, depois 1 aqui, certo? Isso significa que cada anagrama daqui corresponde a exatamente 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Permutações dessas. Então, cada anagrama vai aparecer nessa contagem com esse número de repetições, certo? A boa notícia é que o número é sempre o mesmo para cada anagrama, percebeu? Por isso que a gente consegue contar isso desse jeito. Então, isso aqui de repetições de cada anagrama. Por isso que a gente pode afirmar que o total de anagramas é 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, que se vocês não erraram conta, porque eu não fiz a conta, eu estou confiando em vocês, vocês me disseram que dá 560. Acreditei. Tá? Beleza. Economizar um pouco de espaço? Diga. Luciano, olha só, tem uma situação que tem acontecido com muita frequência nas turmas que eu dou aula, que é o seguinte, por exemplo, você resolve um problema como esse, né? Tá. Além das dificuldades implícitas ao processo, né, de você, digamos que até que você tenha acabado de dar a permutação de tal, mas eu achei curioso porque
achei curioso porque isso se deu mais de uma vez recentemente. O aluno vê que tem 8 alvos só, e aí quando a gente apresenta aquela resposta, a pessoa fala assim, puxa, mas esse número é grande, né? E aí nem sempre eu considero assim que seja tão fácil ou tão imediato você convencê-lo de que, apesar de ter apenas 8 alvos, o número, né? Acho que ele fica pensando, né, no cotidiano, né? Fica pensando, certo, se fosse ele o atirador, pô, teria 560 maneiras de fazer isso. Tá, então o que eu entendi que você está dizendo é que a resposta para certos problemas de contagem, né, muitas vezes não é intuitiva, muitas vezes surpreende a gente, né? Bom, quanto a isso, tem aquele exemplo clássico do tabuleiro de xadrez, que você põe 1 grão numa casa, 2 grãos na outra, não sei o quê, e aí o rei, sim, aí o rei... Mas mesmo assim, não, por exemplo... E, enfim, eu não sei se a gente vai eliminar isso, porque eu ainda me surpreendo com algumas respostas de alguns problemas, né? Então, tem vezes que eu acho uma resposta e falo, nossa, isso está grande demais, ou isso está pequeno demais. É contra a minha intuição original, né? Então, não sei se eu tenho uma boa resposta para isso, a não ser, à medida que você vai tendo experiências, você vai... Agora, tem truques que a gente pode usar, um truque que eu gosto de usar para esse poder da progressão geométrica, etc. O fatorial, ele é parecido, num certo sentido, com a geométrica. Na verdade, ele tem um poder maior de crescimento do que a geométrica. Mas um exercício que eu acho legal de fazer é quantas vezes você consegue dobrar uma folha ao meio, né? Legal, que é uma coisa que você pode fazer. Pode propor para os alunos na sala, né? Agora mesmo todo mundo pode fazer. Quantas vezes você acha que você consegue dobrar uma folha ao meio? Aliás, alguém já fez esse exercício? Assim, dobra ao meio, depois dobra ao meio mais uma vez, depois dobra ao meio mais uma vez. E aí, quantas vezes? Será que você consegue fazer 10 vezes isso? É. 7? Acho que 7 não dá, não. 6 eu estou na dúvida, de repente 6 ainda dá. Eu não lembro qual é o número exato. O que eu lembro é que 10 é impossível. Né? E muita gente, a primeira reação é, como é que eu não vou conseguir dobrar 10 vezes? Moleza dobrar 10 vezes. Né? Então, é um tipo de coisa simples que mostra como a nossa intuição, às vezes, não é a forma mais adequada de avaliar, né, tamanhos das coisas. O problema dos aniversários é legal também. É um pouco mais sofisticado, mas é bem legal, né? Quantas pessoas você precisa numa sala para a probabilidade de ter 2 fazendo aniversário no mesmo dia ser meio? Quer dizer, o da mesada, que é também de progressão geométrica, né? Então é isso. Acho que exemplos assim mais... Esse da folha de papel eu acho legal que é isso. O aluno consegue, ele está com a matemática na mão, né? Vocês tiveram uma aula do Ledo agora com sólidos, que ele fez um monte de coisas concretas, né? É legal quando a gente consegue fazer, né, concretizar, né, para o aluno poder enxergar melhor. Quantas foram aí? Você ir criando, fazer um alvo. 6. E aumentando o número de alvos, aí você vai mostrando para ele que os números vão crescendo. Ótimo, ótimo. O problema da torre de Hanoi. Certo. Então, bom, o pessoal que está no vídeo não está ouvindo o que vocês estão falando, né? Mas outro colega está sugerindo analisar casos mais simples. Essa é uma técnica fantástica, excelente. A gente acabou de ter a nossa participação na Olimpíada Internacional de Matemática. O problema 6, que esse ano não foi o mais difícil da prova, mas costuma ser um dos mais difíceis. O problema 6 era um problema... o próprio problema 3, que foi um dos problemas mais difíceis da prova, eram problemas em que a técnica principal para você ter uma noção do que fazer é ir estudando casos mais simples, né? Então, perfeito, né? Faz com menos alvos, que aí você consegue listar tudo, aí aumenta um pouquinho o número de alvos e vê como esse número vai aumentando, ajuda a ter essa intuição. Ou ajuda o aluno a acreditar que a resposta é essa mesma, né? Tá. Bom, eu ia mostrar outro jeito de fazer isso aqui,
Estou quase arrependido, mas vamos lá, vamos fazer rapidinho. Então, outro jeito de fazer isso aqui é usar combinações, né? Eu vi o Paulo usando combinações na aula dele, então eu vou supor que você já viu combinações, ou enfim. Na verdade, a gente pode deduzir combinações a partir daqui também, isso eu posso te mostrar. Mas, com combinações você pode fazer também, que é o seguinte. Você tem 8 posições, tá? Dessas 8 posições, 2 vão ser ocupadas por letras M, ok? Então, você pode fazer isso, escolher das 8 posições, 2, onde você vai colocar as letras M, certo? Agora continua. Depois que você escolheu 2 posições para as letras M, você pode escolher das 6 posições que sobraram, 3 para as letras E. E para terminar, sobram 3 posições para 3 letras D, aí isso aí dá 1 mesmo, certo? E se você escrever isso aqui em formato de fatoriais, isso dá 8, 2 fatorial, 6 fatorial. Olha que bonitinho. Aí aqui aparece 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. E o último vai dar 1, eu nem preciso escrever, certo? Mas repara que vai cortar o 6 com 6 e vai dar certinho. Botar na mesma ordem aqui, né? Mas vai dar certinho o que a gente achou. Então a gente pode fazer uma sequência de combinações também para deduzir essa fórmula, ou esse... a fórmula, né? Ou a resposta para essa combinação com repetição. Tá bom. Vamos fazer um segundo exercício bem rapidinho agora, tá? Para ver se você está entendendo a ideia. O problema agora é o seguinte. Tem um grupo de pessoas com 5 homens e 7 mulheres. E todos eles têm alturas diferentes. Enfim, o que é uma hipótese bem razoável, não sei nem se precisa dizer, mas... E aí o problema agora é o seguinte. A gente quer colocar essas 12 pessoas em fila, com a seguinte restrição. Os homens entre si e as mulheres entre si têm que ficar em ordem crescente de altura. Tá? Então, de quantas maneiras a gente pode fazer isso? 5 homens e 7 mulheres. Eu vou colocá-las em fila, tá? Mas os homens entre si e as mulheres entre si têm que ficar em ordem crescente de altura. Pode misturar à vontade, homem com mulher, mas se você olhar só para os homens, eles têm que estar em escadinha de altura. Olhar só para as mulheres também. De quantas maneiras isso pode ser feito? Entendeu a semelhança com o problema anterior? É a mesma coisa. Por quê? Porque ali você só precisava escolher a coluna. Aqui você só precisa escolher se é homem ou mulher para formar a fila, certo? Porque se você decidir que a primeira pessoa da fila é mulher, você já sabe qual é. É a mais baixa, certo? Se a próxima é homem, é o mais baixo. Se o próximo é homem, é o segundo em altura, certo? Se a próxima é mulher, você sabe exatamente quem ela é, ok? Então, o número de filas é igual ao número de anagramas que você pode formar. Bom, entenderam, né? Eu nem vou escrever tudo. Número de anagramas que você pode formar com 5 letras H e 7 letras M. Ok? Qual a resposta do problema? Beleza. 12 fatorial dividido por 5 fatorial, 7 fatorial. Isso também é 12, escolhe 5, né? Ou combinação de 12, 5 a 5. Isso dá o quê? 616. Beleza. E agora eu não vou resistir. Esse é um problema que eu vi vários anos atrás em algum concurso, eu não lembro exatamente qual concurso, alguma prova. Alguma prova de concurso. O problema era o seguinte. Você vai resolver rapidinho agora também esse. Tá? Porque bom, deixa eu falar um enunciado, depois você comenta. Mas o problema era assim. Em uma urna tem 4N bolas
com 4 cores diferentes. Acho que o enunciado falava quais eram as cores, mas não precisa. 4 cores diferentes. N de cada cor. Numeradas de 1 a N. Tá? E aí o experimento aleatório era retirar as 4 N bolas da urna em ordem. Tá? E aí perguntava qual é a probabilidade de que as bolas de mesma cor saíssem sempre na ordem numérica crescente. Quer dizer, que a primeira bola amarela fosse a amarela número 1, a primeira bola azul vai ser a azul número 1. De novo é o mesmo problema, certo? Qual a resposta? Agora eu estou perguntando a probabilidade. A única diferença é que eu estou perguntando a probabilidade. No caso, as bolas que tem, a bola de mesma cor tem que sair em ordem crescente, Então, retirando-se as 4 N bolas, uma a uma, probabilidade, isso, de bolas de mesma cor saírem em ordem numérica. Em ordem numérica crescente. Vai. Isso é o resumo do enunciado. Isso. Então a resposta é 1 sobre N fatorial a quarta. Oi. 792, tá? Ah, tá. Obrigado. Esse? Ok. Então vamos lá. Pelo menos 2 pessoas acharam 792? Beleza. Obrigado. Aqui, gente. O número de maneiras é 4n fatorial dividido por n fatorial a quarta, certo? A probabilidade, você divide isso pelo total de maneiras de tirar as bolas, que é o quê? 4n fatorial, que é justamente o que estaria aqui no numerador. Por isso, a resposta, que é a probabilidade, vai dar isso aqui, né? 1 sobre n fatorial a quarta. Tá? Porque a pergunta é probabilidade. Se a pergunta é o número de maneiras, tinha um 4n fatorial aqui no numerador. Tá? Beleza. Tá. Bom, o número 4, o que eu quero mesmo é outro. Mas eu vou fazer um antes. Só para ter certeza. Qual é o número de soluções inteiras não negativas para essa equação que eu escrevi aqui em cima? Tá? MN representam inteiros não negativos também para ter graça, certo? Então, MN são números naturais. Número de soluções inteiras não negativas dessa equação. E aí, essa você decorou também? Muita gente decora essa. Decorou a resposta? Não. Decorou o método. Ou lembra do método, né? Tá. Então, eu ia dizer que eu não decorei essa resposta, mas eu acabei decorando de tanto fazer. Né? De tanto
Mas existem métodos diferentes. Tem gente que prefere outras formas de fazer. Eu gosto de pensar nisso aqui como palitinhos que eu estou separando em grupos, certo? Então, eu gosto de pensar assim, eu pego M palitinhos e eu quero separar esses palitinhos em N grupos, sendo que pode haver grupos vazios. Para separar em N grupos, eu preciso de N-1 separadores. Normalmente eu penso nos separadores como os próprios sinais de mais mesmo. É chato que eu não deixei espaço... Ah, aqui tem. Dá para espremer aqui 2 sinais de mais. Sinais de mais são os separadores, tá? Então, o que eu acabei de representar no quadro é uma das soluções daquela equação, para um certo valor de m e n, né? O valor de m é o número de palitos, que eu não contei. E o valor de n é o número de sinais de mais 1, que eu também não contei. No meu exemplo. São 7 sinais de mais aí no meu exemplo. Então, eu estou resolvendo o problema para 8 variáveis, tá? Ou estou exemplificando o problema para 8 variáveis. 8 variáveis e o valor de m é o número de palitinhos. Alguém contou? (17). Tá, então, o meu exemplo aqui é para resolver esse problema aqui. x1 mais x2 até x8 igual a 17. E qual é a solução desta equação que está representada pela minha figurinha aqui? Não, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, porque aqui eu de novo eu estou usando o método da bijeção, certo? Eu vou contar figurinhas desse tipo, em vez de contar soluções. Mas antes de começar a contar as figurinhas desse tipo, eu quero ter certeza de que esse método está correto. Para isso eu tenho que provar, eu tenho que verificar o seguinte. Cada figurinha desse tipo vai me dar uma única solução? E cada solução vai me dar uma única figurinha desse tipo? É isso que você precisa verificar para ter certeza de que o método de contagem vai funcionar, tá? Então, vamos ver esse exemplo. Eu dei o exemplo de uma figurinha. Agora eu quero que você me diga qual é a solução associada a essa figurinha. Qual é a solução? Qual o valor do x1? Isso. Porque o x1 quer dizer a quantidade de palitos do primeiro grupo. Certo? Porque a figurinha ela divide os palitos em vários grupos. x1 é a quantidade de palitos do primeiro grupo. Está vendo que o primeiro grupo tem 2 palitos? Então, aquela figurinha representa uma solução na qual o valor de x1 é 2. Então, x1 é 2. Vou colocar aqui embaixo. Qual o valor do x2? Vê se você entendeu aí. 5. Qual o valor do x3? É 0, tá vendo? Aqui tem 2 sinais de mais, tá? Tá meio ruinzinho, né? Tá bem pequenininho. É porque eu não deixei espaço. Foi mal, desculpem. Mas não vou mudar não, vai ficar assim mesmo, tá? Então, olha só. Como tem 2 sinais de mais juntos, certo? Isso representa um grupo vazio aí entre eles, tá? Porque cada grupo de palitos está entre 2 sinais de mais. Então, isso aqui é 0. x3 é 0. Tá? Aí depois vem outros 5. É isso? Se eu não contei errado. Aí depois vem outros 5. Aí depois 0, 0, 0. Então, a gente tem que verificar 2 coisas. Primeiro, tem 8 números aí?
Porque tem que ser 8 números, certo? A soma deles é 17. E todos eles são maiores ou iguais a zero? Inteiros maiores ou iguais a zero? Sim. Então são 8 números inteiros maiores ou iguais a zero, cuja soma dá 17. Certo? Então isso de fato é uma solução. Ok? Vamos fazer o vice-versa, só para eu ter certeza que você está entendendo. Diz para mim outra solução dessa mesma equação. Vai falando os números aí em ordem da sua solução. 3, 2, 0, 0, 5, 3, 2. Melhor terminar agora. É, melhor terminar agora. Beleza. Todo mundo concorda que isso aqui é uma solução, né, não negativa daquela equação? São 8 números, inteiros não negativos e a soma é 17. Espero. Porque eu não conferi não. Mas espero que seja 17. Existe uma única figurinha desse tipo que vai corresponder a essa solução? Existe, né? Está bem claro qual é a figurinha, porque esse 3 significa que eu vou começar a minha figurinha com 3 palitos. Aí eu vou botar um sinal de mais, aí 2 palitos, aí outro sinal de mais, outro sinal de mais, outro sinal de mais, porque 0, 0, né? Agora eu ponho 5 palitos, mais 3 palitos, mais 2 palitos, mais 2 palitos. Quantos palitos foram usados? 17. Quantos sinais de mais foram usados? 7. Certo? Tá? Então, de fato, qualquer solução inteira não negativa daquela equação está associada a uma única figurinha que é uma sequência de símbolos, certo? Palitinhos e sinais de mais. Ok? E são exatamente 17 palitinhos e 7 sinais de mais. Certo? E vice-versa. Cada sequência de símbolos está associada a uma única solução daquela equação. Certo? Então existe uma objeção. O número de soluções é o mesmo que o número de sequências de símbolos desse tipo. Só que sequências de símbolos desse tipo são os anagramas, que a gente já sabe contar. Certo? Então, é bem mais fácil contar. E daí que não são letras? Não tem problema que não são letras, certo? O que você vai montar é uma sequência que tem sempre 17 palitinhos e 7 sinais de mais. Certo? Portanto, nesse exemplo, a resposta do exemplo é... Qual a resposta do exemplo? 17? Não, são 17 palitinhos. E são 7 sinais de mais. O total de símbolos é 24. Então são 24 símbolos no total, 24 fatorial. Dividido por 7 fatorial, são 7 sinais de mais. São 7 sinais de mais. E 17 palitinhos. Tá? Isso aqui também é conhecido como combinação de 24, 7 a 7, se você preferir. Ou 27, escolhe 4, como eu gosto de falar. Tá? Bom, qual é a resposta geral, então? Em geral. Em geral. Isso. Vamos colocar em forma de combinação mesmo? Melhor, né? Acho que a gente escreve menos. M mais N menos 1, tá? Ou quantidade de palitos mais quantidade de sinais de mais, certo? E aí embaixo, tanto faz, ou eu ponho a quantidade de palitos, ou a quantidade de sinais de mais. Tanto faz colocar um ou outro, vai dar no mesmo, certo? Bom, vou botar M que a gente escreve menos.
Se você preferir com os fatoriais, é m mais n menos 1 fatorial, m fatorial, n menos 1 fatorial. Tá? Aí uma variação legal desse problema é, e se em vez de soluções não negativas, inteiras não negativas, eu quisesse soluções inteiras positivas? Esse fica para casa. Porque o que eu queria mesmo mostrar para vocês é esse aqui. Quantas são as soluções inteiras não negativas, tá? Eu vou colocar letra, tá? Eu ia colocar número, eu vou colocar letra. Em vez de igual, agora eu coloquei menor ou igual. E aí? E a pergunta é a mesma. Número de soluções inteiras não negativas. Não deve ter esse hífen não, né? Depois... É que depois da mudança... Depois da mudança... Na dúvida eu não coloco o hífen. Mudou bastante coisa. Bom. Então, eu propus o problema para você, de propósito, usando variáveis, m e n. Mas se você for esperto, você começa a tentar resolver usando números. Você põe ali 3, x igual a 3, n igual a 3, m igual a 4, ou até números ainda menores, você começa a ter uma ideia do que está acontecendo, né? Esse é o principal método para resolver problemas desse tipo. A menos que você esteja muito confiante que você tem um método que vai funcionar, vale a pena você ir testando valores menores para entender o que está acontecendo. Agora, como eu tenho essa experiência de que essas aulas do PapMan passam muito mais rápido do que eu gostaria, não vou deixar muito tempo para você pensar, não. Lamentavelmente. Beleza, ótimo. Essa é exatamente a primeira solução que eu esperava que vocês descobrissem. Porque isso aqui é a união, o conjunto de soluções daquela inequação é a união dos conjuntos solução de várias equações daquele tipo, certo? Que são isso aqui igual a 0, né? Isso aqui igual a 1, blá, 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 até isso aqui igual a m, certo? Quantas soluções tem essa primeira aqui? Uma só, né? Pode ver isso por raciocínio ou pode ver no próprio número total, que é 0. Né? Raciocínio também. Tem que dar 0, todos têm que ser 0. Isso. E eu provavelmente vou preferir escrever assim. 0 mais n menos 1, escolhe 0. Porque foi a expressão geral que eu encontrei lá. Como eu vou fazer isso aqui para um monte de gente, né? Provavelmente vale a pena escrever a expressão geral. Esse aqui vai ser 1
mais n menos 1, escolhe 1, certo? O próximo vai ser 2 mais n menos 1, escolhe 2, certo? E assim por diante, até o último, que é aquele ali. M mais n menos 1, escolhe m, certo? E como isso é uma união de conjuntos disjuntos, eu estou jogando essas coisas meio sem comentar, mas todas elas são importantes. O meu método de solução foi separar, né? Dividir para conquistar, como muita gente diz, né? Eu separei o problema em vários problemas, certo? Então, eu tinha um conjunto de coisas que eu queria contar, eu separei em vários conjuntos e vou pegar a união desses conjuntos. Só que quando você pega a união de conjuntos, você tem que tomar cuidado, né? Porque nem sempre o número de elementos da união é a soma dos elementos de cada conjunto. Isso só vale se os conjuntos são disjuntos, certo? Então é sempre bom verificar. Tudo bem que aqui é bem fácil ver que eles são disjuntos, mas o hábito é bom, certo? É bom você ter o hábito de tomar esse cuidado. Estou fazendo união de conjuntos? Espera aí, são disjuntos? Por que são disjuntos? Porque eu estou... Exatamente. Um é solução, num deles a soma dá 0, no outro a soma dá 1. Não pode ser o mesmo grupo de números, certo? Porque a soma deles está diferente. Então, claro que são diferentes. Então, a resposta é somar tudo isso que está aqui. Tá? De novo, se você fizer exemplos, talvez você identifique mais fácil o que está acontecendo aqui. Mas alguém já identificou? Essa é uma soma relativamente conhecida. Isso. Tem uma geometria nessa soma aí, né? No triângulo de Pascal. Tem uma geometria no triângulo de Pascal. É uma diagonal. Isso é uma diagonal do triângulo de Pascal. É o jeito mais fácil de decorar a resposta dessa soma, né? Quando você soma uma diagonal do triângulo de Pascal, o resultado está embaixo, né? É legal, porque quando você soma em diagonal, a resposta está na coluna. Quando você soma em coluna, a resposta está na diagonal, né? Ou seja, então, momentaneamente, eu vou utilizar essa soma das diagonais do triângulo de Pascal, tá? Como eu estou indo na diagonal, certo? Como é que a gente sabe que está indo na diagonal? Porque o de cima e o de baixo estão aumentando uma unidade a cada passo, tá vendo? Eu aumento uma unidade no de cima e no de baixo, então estou indo na diagonal. Então, a resposta... que eu estou calculando por causa da soma de uma diagonal do triângulo de Pascal. Qual é a resposta, então? O resultado está na mesma coluna do último, certo? Se está na mesma coluna do último, o número de baixo é o mesmo, não é isso? Porque a coluna é dada pelo número de baixo do número binomial. Né? Estou lembrando certo? Então está na mesma coluna, então embaixo é M. Só que em cima eu aumento 1 a linha. Então em cima é M mais N. Tá? Então essa é a resposta, fazendo do jeito mais intuitivo, né, talvez o mais natural mesmo, que é separar em vários casos. É menor ou igual, separa em vários casos. E dei uma tremenda sorte de que a soma, a soma é algo que eu conhecia. Virou uma coisa que eu conhecia. Agora, diga. Você vai falar agora. A gente começa a pôr nas variáveis alguns números negativos. Tipo assim, eu limito assim, o xn pode ir até menos 3. É bem legal esse problema também. E você consegue. Enfim, tem vários jeitos. Em geral, se
Se são coisas diferentes em cada variável, eu faço uma mudança de variável e reduzo a um problema conhecido. Tá? Tipo, quando você fala pelo menos um, cada um. E pelo menos um é mais complicado. Eu costumo dizer para os meus alunos que pelo menos, as palavras pelo menos, no máximo, no mínimo, em combinatória e probabilidade, significam perigo. Então é melhor nem entrar nisso agora, porque é perigoso. Pelo menos é perigoso. Aí, sei lá, depende do caso. Voltando. Não, tem uma coisa importante que eu queria dizer aqui. Quando você resolve um problema de combinatória, ou um problema qualquer de matemática, você tem um método complicado, né? Vamos dizer que esse método foi complicado. Acho que nem foi tão complicado assim, mas digamos que foi. Foi complicado porque chegou numa soma. Digamos que o método foi complicado demais para a simplicidade da resposta. A resposta é muito simples. Nem sempre tem, hein? Nem sempre tem. Mas dá o que pensar. A gente resolve um problema e a resposta é muito mais simples do que o método de solução indicava, dá o que pensar. Será, né, que não tinha um método um pouco mais fácil? Será que tinha um jeito mais direto de chegar nessa resposta? Você conhece um problema parecido com esse, cuja resposta tem um formato, tem esse formato aqui de combinação? Sim, você conhece. Um problema que troca o menor ou igual pelo igual. O problema que tem o igual, a resposta é direto um número binomial desses. Certo? Como a resposta desse segundo problema também foi um simples número binomial, uma possível estratégia de solução agora é: será que eu consigo transformar uma desigualdade numa igualdade? Vai, fala aí. Como a gente consegue? Põe uma variável a mais, né? Perfeito. Olha que esperteza legal, olha lá. x1 mais x2, blá, 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 até xn, eu quero que seja menor ou igual a m, não quero? Mas se ele é menor ou igual a m, é sempre possível somar alguma coisa, chamar de w. É sempre possível somar alguma coisa que vai ser o quê? Não negativa, certo? Uma coisa maior ou igual a zero, para igualar, para chegar no igual. Concordam? Onde esse w representa um inteiro maior ou igual a zero. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou transformando um problema de contagem em outro problema de contagem. Né? O que eu preciso verificar para ter certeza que isso vai funcionar? Cada um daqui tem um lá e cada um de lá tem um aqui. Vamos fazer isso. Cada solução da desigualdade vai corresponder a uma única solução daqui? Com certeza. Porque se eu tiver lá um número aqui que não deu m, vamos dar exemplo. Digamos que o m seja 10. E eu tenho lá uma solução cuja soma dá 7, certo? É só eu colocar w igual a 3 aqui. E só tem um valor de w. 3, certo? Então, cada solução lá vai dar uma única solução aqui. E vice-versa. Cada solução aqui dá uma única solução lá. Bom, se aqui eu tenho todos esses números, inclusive o w, mas o w é maior ou igual a zero, certo? A soma dos outros, que não são o w, é menor ou igual a m, já que o w é maior ou igual a zero, certo? Ok? Então, sim, cada solução daqui tem uma única solução lá, certo? Verifiquei que o número de soluções é o mesmo, agora é só resolver o novo problema. E o novo problema é muito mais fácil. Né? O novo problema eu já resolvi antes, certo? Como é que eu resolvo o novo problema? Número binomial, número de palitos, m. Número de sinais de mais. N mais 1 menos 1, n. Né?
N é um sinal de mais a mais do que tinha antes. Então, M mais N. E embaixo eu posso colocar tanto o número de palitos como o número de sinais de mais, tanto faz. Beleza? Então, de fato, a gente encontra a mesma resposta. Legal, né? Beleza. E aí tem um outro probleminha que eu vi, acho que foi numa Olimpíada de Matemática esse. Acho que foi numa Olimpíada brasileira de Matemática, mas não tenho certeza não. Mas é um probleminha que eu achei muito bonitinho, que é o seguinte, estou no número 6. O problema considera funções do conjunto de 1 a n no conjunto de 1 a m, certo? E a pergunta é, quantas são as funções f não decrescentes? O que significa uma função não decrescente? Significa que se você cresce, à medida que você aumenta o valor de x, né, chamando de x o elemento do domínio, né, à medida que você aumenta o valor de x, a imagem correspondente nunca diminui. Pode até permanecer a mesma, mas não vai diminuir. Pode aumentar, pode permanecer a mesma, mas não vai diminuir. Tá? Então, exemplo. Exemplo. Se eu levar o 1 no 2, certo? O 2 agora só pode ir do 2 em diante, certo? O 2 pode ir no 4. Mas aí o 3 obrigatoriamente tem que ir no 4 também, certo? Porque eu não posso nunca diminuir, só posso aumentar e é permitido ficar parado. Tá? Não é bonitinho? Eu sei que você quer um tempo para pensar nesse problema. Então, 30 segundos. Diga. Sim, serve. Não, serve como não decrescente. Não decrescente. É que esse termo crescente e decrescente é interessante em funções, porque alguns livros usam a seguinte nomenclatura. Eles chamam de função crescente uma que sempre aumenta. Outros livros chamam de função crescente uma que pode aumentar, mas pode ficar constante. E aí, esses livros que chamam de crescente as que sempre crescem, eles chamam as outras de não crescentes, ou não decrescentes. Mas tem outros livros que fazem o contrário. Aí eles chamam de crescente, uma que pode às vezes ficar constante, e aí para dizer a crescente mesmo, eles usam estritamente crescente. O que isso gerou? Gerou que uma boa parte dos livros nunca usa a palavra crescente, nem a palavra decrescente. Eles usam estritamente crescente ou eles usam não decrescente. Então eles nunca usam a palavra crescente sozinha ou decrescente sozinha porque não houve um consenso entre os autores. Né? Então hoje em dia é mais comum a gente ver isso. A gente vê não decrescente e vê estritamente crescente no mesmo livro. E aí crescente sozinha nunca é usado para não gerar falha de interpretação. Tá bom, 2 minutos eu deixo você pensar nesse problema. Vai. Recebeu uma instrução e não volta mais para a doutora aqui, não. Eu não recebi a instrução. E agora ficou gravado.
eu não recebi qualquer instrução. Você dá para o papel, não tem papel, então vocês vão voltar para cá, tá? Para as necessidades. Essa é a eterna dúvida entre se vale a pena a gente deixar tempo para vocês pensarem ou não, né? Porque... Eu tenho solução. Já tem a solução? Tem. Bom, Só que eu queria escrever daquela forma ali. tá. Eu tenho a forma. M mais N menos 1 fatorial sobre N fatorial multiplicado M menos 1 fatorial. Então temos uma primeira resposta que é o quê? M mais N menos 1 fatorial sobre N fatorial multiplica N menos 1 fatorial. Tem que trocar M por N? É assim mesmo? Ah, em relação àquelas... Tá. Faz diferença se ele ou é maior que o outro? Não. Nesse caso, não. Por exemplo, claro que a gente pode variar esse problema, a gente podia perguntar funções estritamente crescentes. Para uma função ser estritamente crescente, aí você precisa que o m seja maior ou igual a n. Mas como é não decrescente, o m pode ser até 1. Aí teria uma função só, mas o problema é perfeitamente possível. Bom, o outro também é possível, teria que dar 0 nos casos. Né? A injeção nesse caso aqui seria, na verdade, escolher quem vai na imagem. Tá, A minha ideia foi essa. ok. O pessoal da imagem seria, no caso, separadores. Tá, Por exemplo, se eu não botar ninguém formou 1, eu não boto ninguém aqui. Aí todos escolhidos 2, eu coloco aqui no segundo. Aí eu vou ter essa injeção. legal. Gostei. A solução que eu tinha pensado acho que é mais complicada do que a sua. Acho que a sua é melhor. Se eu entendi o que você fez. Acho que entendi sim. Você colocou aqui os elementos do contradomínio, né? Os que podem fazer parte da imagem. E aí você misturou esses elementos com n-1 separadores. Né? Separadores aqui a gente podia usar uma barra, por exemplo. Né? E aí... E os separadores podem estar em qualquer lugar. Pode estar aqui no início também. Cada um dos elementos do seu contradomínio. Isso. Na verdade, pode, você poderia. Se você botar um separador na frente, significaria que ninguém foi. Não, acho que eu colocaria como os dois. Porque aí. Posso sim, pode botar a barra no caso dos elementos do domínio. São os separadores. É melhor a gente fazer um exemplo. Né? Fazer esse aqui, 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. E eu vou usar 2 separadores. São 3 elementos aqui. São 2 separadores. Então, a pergunta é, que função é essa aqui?
Bom, a função é do conjunto 1, 2, 3 no conjunto 1, 2, 3, 4. Deixa eu só deixar claro uma coisa. Eu gostei da sua ideia, eu achei que eu tinha entendido. E aí, quando eu tentei executar o que eu tinha entendido, eu já me confundi. Eu já não sei mais como executar o que eu tinha entendido do que você fez. Então, agora eu realmente preciso da sua ajuda para me explicar o que você pensou. Porque o que eu achei que tinha entendido, eu acho que não funciona. Mas é só, uma pensei é o seguinte, por exemplo, eu tenho, na verdade, N é o número de elementos, de 3 em 4, como é que é? N é o número de ponta do mínimo. Então, meus separadores seriam M menos 1. Seria M menos 1 separadores. Tá. E aí você coloca aqueles elementos ali como 3 pode ser 3 bolinhas, por exemplo. 1, 2, 3 elementos. Deixa eu fazer uma coisa, como a gente está com o tempo esgotado e tal, deixa eu mostrar a solução que eu tinha pensado, o mais rápido que eu puder, e aí a gente pode depois discutir alternativas. Porque a minha primeira sensação é de que você tinha uma solução que era mais simples do que a minha, mas agora eu também não consegui executar. Beleza. Vamos lá. Rapidamente. Toda função de 1, 2 até n em qualquer conjunto é uma sequência, certo? Funções cujo domínio são naturais ou um segmento dos naturais, você pode enxergar facilmente como sequência. Então, o que a gente está querendo contar são sequências não decrescentes usando os números 1, 2, 3 e 4, certo? E aí, na minha cabeça, isso funciona assim. Então, você vai montar uma sequência que é isso aqui. A1, A2, A3. São as imagens, né? A4, blá, 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 até a N. Certo? E esse A1, ele é maior ou igual a 1. O A2 é maior ou igual ao A1, e assim por diante, certo? Então, tem algumas formas de modelar isso aqui para conseguir contar melhor. A minha primeira ideia foi a seguinte. Como isso aqui é maior ou igual, pensa na diferença, ou pensa no salto, né? Qual foi o salto do 1 até o A1? Eu chamei isso aqui de x1. Estou chamando de salto, mas matematicamente é a diferença. O salto é a diferença, né? É o A1 menos o 1. Mas eu acho mais intuitivo pensar no salto. Quanto eu pulei do 1 para chegar no A1? Agora, quanto eu pulei do A1 para chegar no A2? E assim por diante. Tá? Vocês concordam comigo que todos esses x's são maiores ou iguais a zero? Porque a sequência é não decrescente, ok? E qual é a soma deles? A soma deles podia ser zero. A soma deles podia ser zero. A sequência podia ser constante igual a 1. Certo? Cuidado. Não é no máximo m, não. Qual é o salto máximo que você pode dar aí? Do 1 até o m. Certo? No momento que você saltou do 1 para o m, acabou. O resto tem que ser tudo zero. Né? Mas o salto do 1 para o m é m menos 1. Eu estou contando saltos. Então, isso aqui é m menos 1.
que é a soma dos saltos. A soma dos saltos vai dar o maior salto possível. O maior salto possível é do 1 para o m. Do 1 para o m é m menos 1. Tá? E esse problema a gente já resolveu. Tá? Então a resposta é... Só que a gente resolveu com m, né? Então é só trocar, ali naquela resposta, trocar o m por m menos 1. Né? Então, e aí escolhe m menos 1. Ou escolhe n, talvez seja melhor. Aqui. Qualquer uma das duas tá bom. Ó, exemplo. 3, 4, 5, 6. Tá? Essa é uma das sequências, ok? Quais são os saltos? O primeiro salto é 0. Porque repara que tem um primeiro salto que vem antes do A1, tá? Esse aqui é o A1. O primeiro salto é do 1 para o A1. Esse é 0, esse é 0... Esse é 2, certo? Esse é 0, ok? Esse é 1, esse é 1, esse é 0, esse é 1, certo? Soma dos saltos, 0, 0, 2, 3, 4, 5, certo? A soma dos saltos é 5, que é o último salto, que foi do 1 até o 6, dá 5, certo? Sendo que esse último, cara, 6, ele não precisa ser igual ao m. Ele é menor ou igual ao m, certo? Então, esse salto aqui é menor ou igual ao salto máximo. O salto máximo é m menos 1. Tá? Esse aqui é o salto máximo que você pode dar. E a soma de todos os saltos é, no máximo, o salto máximo. É isso. Essa é a solução. Não é o único jeito de fazer, tem outras modelagens possíveis aí, com certeza. Ainda tenho vontade de pensar mais um pouco na sua ideia. Já consertou? Tá. Bom. Tá bom. Vem pro quadro, vem pro quadro. Filma ele aí. Dá pra filmar? O pessoal quer ir almoçar, né? Mas, enfim. Mas aí a culpa não é mais minha, a culpa é sua. Ah, tem um microfone aí? Aqui. Pode. Ele vai dar outra solução. Ó. Essa camisa aí é a segunda. Muito engraçadinho, né, cara? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, esse aqui representaria... Você precisa do microfone para o pessoal... precisa. Precisa, por causa do pessoal de lá, cara. Tá. Isso aqui representaria, no caso, os elementos do seu contradomínio. Vou fazer até o 4, que você pegou um exemplo ali que tinha 1, 2, 3, 4 no contradomínio. Até são M. Então, isso aqui seria o M menos 1. Então, por exemplo, eu vou escolher o elemento que vai para a minha imagem. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, por exemplo, a ordem tem que ser sempre crescente. Então, eu posso colocar 1, 2 aqui e o 3 aqui. Como é que ficaria, então, no meu caso? O 1 vai para o 1, o 2 vai para o 1, o 3 vai para o 2, tá certo? Tá. Acabou. Você está trabalhando com 4. Ok. Se eu estou trabalhando com N elementos, você vai, por exemplo, posso botar o 3 e o 4 aqui, posso botar o 5, o 6 e o 7 aqui e vai. Até chegar no N. Tá. Então, eu teria N menos 1, M menos 1 separadores e N elementos. Então, num total de símbolos de N mais N menos 1 elementos, onde você tem N menos 1 elementos repetidos, seriam os separadores, e N números também aqui. Repetição. Tá,
Então, o ideal é, em vez de chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você chamar de N, É de que eu números. falei, porque esses elementos aqui, na verdade, ele tem que aparecer sempre na mesma ordem. Exato, Então, porque como outros exemplos que a gente já viu, eles têm que aparecer na mesma ordem. Então, para efeito da modelagem, eu prefiro chamar tudo de N, chama tudo de N, aí você vai ter aqui número, aí número, um cara número. um cara um cara do contradomínio. Número, um cara do contradomínio. Perfeito. E aí a modelagem funciona perfeitamente, até onde eu consigo ver. É que ninguém vai para aquele cara. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ninguém está indo para o 4. Então, ele não é imagem de nenhum elemento do domínio. Talvez... Bom, tô pensando junto. Agora você se apresenta, diz seu nome e tal, para o Brasil inteiro estar te vendo. Meu nome é Adriano, eu trabalho aqui na rede estadual e municipal do Rio de Janeiro. Muito bem, obrigado, Adriano. Muito bom. Muito bom. Excelente solução do Adriano. Eu estava pensando, de repente, a gente podia fazer D e I, D de domínio, I de imagem. D, I, D. Aí todos os que vem, aí depois você troca cada D por um número na ordem e cada I por um número na ordem. Aí os números que vêm antes são os caras do domínio que vão naquele ali, tal. Mas enfim, é essencialmente a mesma modelagem do Adriano. Muito bom. Porque os caras, a imagem é sempre quem vem depois. Então, aqui implicitamente tem um M aqui, mas o M está depois de todo mundo. Implicitamente tem, mas tem que tomar cuidado, porque se eu ponho M, eu não posso ter ninguém depois do M, que aí estraga o modelo. Então, é melhor realmente parar no M-1. Querendo dizer, quem veio depois do M-1, eu automaticamente dirijo para o M. Eu estou com 2 microfones, agora deve estar dando um problema danado nesse áudio aí. Vai dar eco. Diga. Você não poderia? Por que não poderia? Claro que você poderia. Quantas flechas vai receber cada um? Boa, excelente solução. Eu acho que eu já vi essa solução. Agora que você falou, eu acho que essa solução eu já vi antes, né? Então, a ideia do nosso colega Hélio, né? A ideia do Hélio eu acho que eu já vi isso antes. Legal, muito bom. Olha como a matemática é linda aí. Outra solução bem diferente, com o mesmo resultado. Basta eu definir quantas flechas recebe cada elemento do contradomínio. Chama de... Não vou nem chamar de X, vou chamar de Y. Chama de Y1 o número de... F1, F de flecha. F1, número de flechas recebidas pelo 1. F2, número de flechas recebidas pelo 2, e assim por diante. Certo? Cada elemento recebe um inteiro não negativo, maior ou igual a 0, um número de flechas. E a soma dos números de flechas tem que dar N. Certo? E se eu sei que o 1 recebe 0 flechas, ok. Se eu sei que o 2 recebe uma flecha, eu sei que essa flecha tem que vir do 1, porque a sequência é não decrescente. Muito boa solução. Eu gostei muito dessa também. Eu gostei muito dessa solução também. Tá? Então, vimos aí 3 soluções muito interessantes para o problema. Fiquei muito contente porque a ideia principal da aula era essa, a gente aprender a modelar diferentemente os problemas, fazer essas objeções. Terminamos com um exemplo em que tem 3 maneiras essencialmente diferentes de fazer e todas dando o mesmo resultado. E eu concordo que a primeira foi a mais complicada mesmo. O que os colegas mostraram aqui foi bem mais simples. Então, obrigado pela participação de vocês e até amanhã. Valeu, tchau.